Foto aqui da lagartinha, né? Da lagartixa. E olha só que interessante aqui, né? Não é que ficou fora de foco, é que são os dois olhos mesmo dela, né? O olho do lado de cá e o olho do lado oposto que ficou emendado e que parece aqui que ficou tremida a foto, né? Não ficou. Apenas a relação do foco. Veja que o foco aqui, né, no corpo da lagarta não ficou muito bem feito, olha. Aqui já está bastante desfocado em relação à perna dela, que parece estar melhor focada. Então, fotos de animais assim, você vai precisar usar uma abertura bastante fechada, em torno de f8. E regra dos terços, né? Primeiro aqui, regra dos terços, esse excesso de pedra aqui eu poderia estar tirando, né? Então, vou fazer aqui, ó, tirar um pouco da regra dos terços. E também a parte aqui da lagartinha, para não ficar tão perdida, já que ela está indo para o lado de lá, eu vou trazê-la mais para cá. Vou eliminar aqui um pouco dessa zona um pouco escura, trazendo ela aqui próxima aqui do ponto ouro. Deixa eu só tentar agora manter a proporção um pouco mais, de 3/4 da foto. Veja aí, ó, talvez esse corte aqui um corte mais interessante, ok? Em relação a essa zona que ficou muito exposta, eu vou usar agora um filtro degradê. Um filtro aqui, ó, nesta funcionalidade, um filtro de exposição. Vou arrastar de baixo para cima até o ponto onde eu quero, esse ponto aqui, e vou diminuir aqui um pouco a exposição da pedra, ok? Feito isso, vou aumentar agora um pouco a exposição da minha imagem. E vou também, para não ficar esse preto tão forte, fazer um outro filtro degradê, só que agora o oposto, aumentando um pouco a exposição. Certo. Por fim, vou reduzir aqui um pouco o ruído para consertar essa parte aqui. Aplicar um pouquinho de nitidez na minha lagartinha. Saturar um pouquinho de cores. Um pouco menos aqui de exposição. Foi demais. E pronto. Olha que interessante, né? Conseguimos equilibrar um pouco aqui agora os tons. Os tons da pedra, da folha, da própria lagarta e essa luz aqui não deixou tão negra a foto em relação ao original. Compare só como estava bem mais escuro, né? Muito preto e branco. E a gente conseguiu equilibrar um pouco mais as cores aí no pós-processamento. Na foto real, como a gente poderia ter trabalhado flash de compensação ou um rebatedor e uma abertura bem pequena, né? Desculpa, uma abertura grande. Temos duas questões opostas. Uma é a questão de usar uma abertura grande para eu não ter essa parte tão escura. Em compensação, ia ter problema de foco. Ou se eu usar uma abertura muito pequena, que eu vou ter o foco bom, aqui vai ficar muito escuro aqui atrás. Então é uma coisa de equilíbrio, certo? Talvez uma foto aí complicada de ser tirada nessa circunstância. Parabéns ao fotógrafo, vamos para a próxima. A foto aqui da menina um pouco emburrada, de olhos fechados, né? Quais comentários, né? Comentário é excesso de flash que eu tenho para essa foto. Veja que fez a sombra aqui do queixo aqui, ó, né, aqui no braço, que foi ocasionado por um excesso de flash. Então o flash aqui ficou muito forte. Talvez você pudesse aí usar um flash aí um pouco mais leve. Eu particularmente, né, não gosto de tirar foto de pessoas de olhos fechados, nem de pessoas dormindo, é uma coisa que eu não gosto. Mas é o gosto do freguês aqui que está avaliando. Em relação à regra dos terços, está corretamente feito. Olha, a pessoa ocupando 2/3 e 1/3 de folga. Olhos próximos aqui do ponto ouro, né? Orelha também próximo do ponto ouro, boca próxima de ponto ouro. Isso aqui também ajuda o enquadramento. Enquadramento correto, só em relação à luz do flash, deixar ela mais sutil. Talvez se você pudesse aumentar também o ISO aí para que o flash não fique tão forte. Próxima foto aqui interessante da pessoa iluminada pela luz do dia. E aquela coisa que eu falo, essas fotos de luz do dia, é interessante você usar um flash fill-in, para iluminar um pouco melhor os olhos, ou um rebatedor. Você conseguiria iluminar um pouco melhor aqui essa zona dos olhos e embaixo do pescoço. No meu ponto de vista, a pele dela está um pouquinho super exposta. Eu vou diminuir um pouco a exposição da imagem.
aqui e vou usar agora um filtro degradê para conseguir iluminar um pouco melhor a parte da cabeça. Veja que a cabeça ela está mais escura que os braços. Então vou fazer um filtro aqui de exposição, de cima para baixo. Está muito forte, né? Eu vou corrigir aqui o tanto que eu quero. Pronto, olha aqui, ó, 0,7, né? 70% mais de luz e agora eu consegui equilibrar um pouco melhor as cores. Em relação à regra dos terços, a pessoa está muito centrada, ela poderia estar mais próxima deste lado da foto, né? Não dar o corte, aqui o corte ia ficar feio, mas para você ter uma noção, algo assim, ó, ela mais próxima de cá e aqui uma parte mais aberta, ok? Mais área verde aparecendo, que dê essa ideia de movimento dela ainda aqui da direita para a esquerda. Em relação ao corte aqui das pernas, eu não gosto muito de corte no joelho nem na canela. Então, eu tentaria fazer essa foto dela de corpo inteiro. Acho que seria a parte mais bonita aí, a foto de corpo inteiro, certo? Para fazer esse tipo de corte, talvez as mãos não deviam estar tão esticadas para baixo aqui. Talvez a mão um pouco dobrada, né? Apoiada aqui na cintura, e você poderia fazer esse corte, um corte diagonal para ficar mais bonito. Eu não vou conseguir reproduzir corretamente, mas alguma coisa neste sentido aqui assim, né? Colocando ela na diagonal. Vou tentar simular aqui mais ou menos o que eu quero fazer, ó. Uma coisa na diagonal, aparecendo o rosto dela, para que esse braço não fique tão reto na imagem. Agora aí o braço vai ficar na diagonal da foto, ok? A foto melhora em relação ao enquadramento, né? Veja que a gente agora tem ela aqui em relação a 1/3 e 2/3 para cá, mas com dois probleminhas. Um é o problema da iluminação. Veja como os olhos estão muito escuros. Então, faltaria aqui um flash de fill-in. Além do flash de fill-in, compensação ficou um pouco super exposta do lado de cá. Deixa eu tentar fazer um filtro degradê, ver se eu consigo corrigir um pouco sem danificar demais a imagem. Talvez a qualidade da medição não tenha ficado muito boa. Em relação à parte de cá, posso fazer também tentar um filtro degradê para diminuir um pouco aqui o céu. Olha aqui, ó, quando eu faço um filtro degradê, como eu consigo restaurar nuvens, o azul aqui do céu, certo? E outra questão que eu queria falar em relação ao uso de grande angular perto do rosto de pessoas. Olha só o rosto dela aqui nessa foto, como está bem proporcional, porque foi usada uma teleobjetiva. Você vê que é um rosto retangular, com queixo aqui triangular. E quando já vem para essa foto, a mesma pessoa, o rosto ficou arredondado, olha, já não está tão retangular. Esse tipo de questão acontece quando a gente usa lentes aí abaixo de 28 milímetros, fotografando pessoas muito perto, ela dá uma distorcida nas pessoas. Então talvez aqui o mais ideal seria você se afastar um pouco mais dela e não usar aí uma milimetragem muito baixa, para que o rosto não fique desse jeito. O rosto dela está muito mais bonito nesta foto do que nesta, mas a composição desta foto é mais bonita que a anterior, né? O lago, aqui as pessoas, a regra dos terços, muito bem feita, ok? Outra foto aqui da mesma pessoa, né? E a gente nota aqui a mesma questão de, às vezes, excesso de iluminação, que às vezes dá para trabalhar, às vezes não dá para trabalhar. Temos que aceitar as condições. O que eu faria aqui seria um rebatedor frontal ou uso do flash fill-in para evitar esse pescoço escuro. E cuidado com o corte da canela, né? Esse corte de canela é um corte que eu não gosto. Então eu faria o corte, por exemplo, assim, ó, trazendo aqui para a regra dos terços, olha, talvez um pouco melhor do que o corte da canela. E aí um filtro degradê aqui, ó. Vamos tentar corrigir aos poucos, equilibrar um pouco mais desse lado. E agora eu vou aqui clarear um pouco o rosto dela. Pronto. Olha aí essa ideia aí em relação à foto original, como eu consegui fazer um pouco de ganho aqui de iluminação. Próxima foto aqui dela, já com os pés inteiros, né? Regra dos terços foi acertado em relação a ter colocado este lado aqui 2/3, a pessoa em 1/3, mas achei que ficou estranho o chão maior do que o teto.
talvez a gente pudesse trabalhar aqui numa proporção mais assim ou deixando a parte maior para cima, ok? Relação enquadramento está bem interessante. A título de curiosidade, depois, trabalhe essas fotos também de moda com aquela ideia que eu falei de fazer umas fotos na diagonal. Dobre a máquina assim, ó, e faça o corte da pessoa na diagonal. Você vai ver que efeito interessante que você vai conseguir nas suas fotos.